Olá, boa tarde, minhas amigas, meus amigos do canal Resistentes. Hoje é 17 de fevereiro, uma quarta-feira, 17 horas e 1 minuto. Estamos ao vivo no YouTube, no Facebook, no Twitter e na TV Twitch, todas as plataformas do canal Resistentes. Como todas as quartas-feiras, nós temos o nosso colunista, Dalto Silveira, que eu já vou trazendo aqui para a tela. Dalto Silveira é sociólogo, acadêmico da Federal, ou melhor, da estadual. Bom, você me corrige, Dalto, qual é a universidade que você dá aula? Muito boa tarde, prazer imenso recebê-lo aqui. Eu estou sem a minha colinha para te apresentar, desculpe, não me deu tempo de pegar, mas eu passo para você fazer as suas saudações iniciais aqui para o nosso público. Tudo bem? Nossos ouvintes. É mais um prazer, não é, estar aqui contigo nessa semana. Eu estou ligado à UniOeste, Universidade do Oeste do Paraná, do estado do Paraná, e vamos discutir, né, Cláudio, esse momento tão importante que vive o Brasil e a América Latina, um avanço significativo, né, avanço expressivo da guerra de classes decretada aqui no Brasil. Vamos tentar jogar alguma luz nesse cenário e contribuir de alguma forma para o que está posto. Um grande abraço a você e aos nossos ouvintes. Muito obrigado. Prazer é nosso em tê-lo conosco. Nós vamos tratar aqui em dois blocos nosso programa, basicamente da conjuntura nacional, e depois falaremos sobre a América Latina, com destaque para as eleições no Equador. Muito bom, Dalto. O noticiário de hoje está tomado pela prisão do deputado valentão do PSL do Rio de Janeiro, Daniel Silveira, que ontem foi preso em flagrante e, ao receber a Polícia Federal, gravou um vídeo ameaçando os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso causou muito rebuliço, muita controvérsia, muitas pessoas se manifestando que esse ato era insuportável. O Haddad soltou um Twitter pela manhã, dizendo que, se não houvesse reação à altura da Câmara Federal, o caminho estava aberto para o Bolsonaro aplicar um golpe de mão e, quem sabe, avançar sobre o STF, dado que muitos consideram que ele já tem o controle do Congresso Nacional com a última eleição nas mesas, tanto da Câmara quanto do Senado. E agora, à tarde, saiu que a PGR também ofereceu denúncia contra o deputado Daniel Silveira ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal se reuniu à tarde e, por 11-0, manteve a decisão do Alexandre de Moraes de prender o deputado. Ou seja, parece que há um cerco. O PSL, por intermédio do seu presidente, anunciou que vai expulsar o Daniel Silveira dos quadros do partido. Acho que houve uma movimentação de cercar o deputado e mantê-lo preso, me parece, para dar uma certa freada a qualquer iniciativa mais autoritária. Mas eu gostaria de te ouvir como é que você viu todo esse cenário de ontem à noite para até agora, há poucos minutos. Por favor. Ótimo, Cláudio. Você faz alguns apontamentos importantes, né, Cláudio? Mas a prisão do deputado faz parte do inquérito instaurado pelo ex-presidente Dias Toffoli, o ano passado ainda, né, cuja condução é do ministro Alexandre de Moraes, e que trata, Cláudio, da existência de notícias fraudulentas, chamadas fake news, denunciações caluniosas e ameaças à segurança do Supremo Tribunal Federal e seus membros e familiares. Mas eu tive acesso à nota do Alexandre de Moraes, né, e o que diz a decisão provisória, que agora não é mais provisória, né, foi aprovada no colégio pelos 11 ministros, né, mas o que dizia, então, essa decisão? Ela mencionava, Cláudio, que o deputado, como nós vimos, né, além de atacar frontalmente os ministros do Supremo Tribunal Federal, por meio de diversas ameaças e ofensas, ele propagava a adoção de medidas antidemocráticas também contra o Supremo, defendendo, inclusive, o AI-5, com a substituição imediata de todos os ministros. Vejam, Cláudio, o que está posto para nós, né? Então, foi um ataque frontal, né, ao papel, às ações e às decisões do Supremo Tribunal Federal. O deputado
como parte integrante do Poder Legislativo, ele cometeu, na visão do Supremo, um ato que afronta o chamado Estado democrático de direito, tal como diz os liberais, né, esse jargão dos liberais. E ao mesmo tempo, Cláudio, foi ao mesmo tempo, né, uma prática moralista, muito moralista, porque uma prática que não ia ao busilis da questão, né? Você percebe que esse conjunto de notícias, de ofensas que faz o deputado, ele não revelava com elas, né, o que de fato significa o Supremo Tribunal Federal. Mas a essência do vídeo, Cláudio, ela não é desprezível, que ainda que dotado de tudo isso que eu falei, ele revela, né, o vídeo revela uma agitação, né, ainda que rasteira, mas ele revela a podridão da República e revela também a consciência política da ultradireita. Isso não é um fato isolado, o fato desse deputado, e esse vídeo não é um fato isolado, ele faz parte de um conjunto de atos, de práticas da ultradireita depois de 2018, com a eleição do Jair Bolsonaro. Recentemente, Cláudio, nós tivemos, em função da eleição para presidência da CCJ, ou colocou o nome para ser presidente da CCJ, a Bia Kicis, né, que tinha a possibilidade de ser presidente da comissão, inclusive. E você vê que a Bia Kicis, ela também era acusada de propagar notícias fraudulentas contra a justiça. E no mesmo dia em que ela lançou o nome dela, o deputado do PSOL, Marcelo Freixo, deu uma entrevista e dizia na oportunidade que achava um contrassenso a Bia Kicis ser presidente da CCJ, posto que ela era uma deputada antirrepublicana, dizia ele, que atacava as instituições democráticas. Portanto, nós temos o seguinte cenário, Cláudio. A ultradireita aparece aos olhos do povo como anti-institucional, antirrepublicana, e a esquerda como defensora do Estado democrático de direito, defensora de uma ordem que, aos olhos do povo, já não garante mais nenhuma condição política. Então, eu queria destacar na minha primeira fala esse elemento de que a ultradireita, nessas figuras que eu aqui estou destacando, como o deputado Adriano Silveira, a Bia Kicis, até mesmo o Bolsonaro, né, fez isso durante um bom tempo, é uma ultradireita que já apresenta uma consciência política da crise do sistema político. Eu não estou dizendo que isso é uma consciência revolucionária, não é, mas a forma de atuação dessa ultradireita por dentro das instituições é uma maneira importante de se ver isso. Quer dizer, eles se colocam como aquela direita radicalizada, uma direita que enfrenta os poderes dominantes e não tem medo de fazer isso. Então, esse é um elemento que nós temos que destacar. A tática da ultradireita diante da crise política. Não é uma tática de salvação do sistema político, ainda que atue por dentro dele, ainda que estejam submetidos à lógica do sistema político, ainda que seja um ato, às vezes, meramente de retórica, mas é uma direita que já entendeu o que está posto. Diante disso, Cláudio, o que é que fará, né, as instituições democráticas, né? Nós vimos agora, se adiantou, que o Supremo Tribunal Federal votou 11 votos, né? 11 votos contra o Adriano Silveira. Então, você vê que todo o colegiado do Supremo não podia ser diferente, né? Agora, a decisão está com a Câmara. Eu penso que a Câmara, Cláudio, e ouvintes do canal Resistentes, ela vai atuar na mesma direção. É uma tendência, não é? Por quê? Porque há uma tentativa com esses dois presidentes do Congresso e da Câmara
uma tentativa de criar um governo, eu diria, um governo de pacificação, né? Se nós pegarmos o depoimento, o discurso de posse do Rodrigo Pacheco, assim que ganhou no Senado, isso fica muito claro. É um governo que, segundo ele vai ouvir a direita, vai ouvir a esquerda, vai ouvir os dois lados e vai atuar de acordo com o Estado democrático. Ele usa essa expressão, vai atuar de acordo com o Estado democrático e vai investir seriamente na vacinação universal, no auxílio emergencial e na condução de um Senado que atenda aos interesses do povo. Claro que é tudo falácia, tudo mera especulação, mas se trata disso. Não menos diferente o Arthur Lira. Por que esse discurso entra em evidência agora? Nós estamos diante de dois presidentes que têm como meta, nesses próximos 2 anos, aprovar todas as contrarreformas que já estão aí pululando no Congresso, contrarreformas necessárias para o grande capital, para o imperialismo dos Estados Unidos. Nós temos a privatização de grande parte das empresas petrolíferas, tivemos agora a aprovação da autonomia do Banco Central, tivemos o marco regulatório do gás, o saneamento, uma série de medidas ultra necessárias para esse atual momento da crise política brasileira e crise econômica brasileira. Então, esse artimanha, esse atributo, né, de você criar um governo de pacificação, um governo que eu digo, os dois presidentes, né, governar de acordo com essa pacificação, tende a ser interessante para essas medidas que eu estou aqui a elencar. Me parece, diante disso, Cláudio e amigos do canal Resistentes, que eles podem perder os anéis para salvar os dedos. Qual é a expressão política do Silveira? O desgraçado tem o meu sobrenome ainda, né, para acabar com tudo, veja. Mas não sou da família dele. Então eu penso que ele deve sofrer com isso. Mas a essência do que está posto não é se ele vai preso ou se ele não vai preso. A essência do que está posto é que nós temos uma ultradireita radicalizada, já disposta a enfrentar os poderes constitucionais, disposta a lutar por isso, segundo ele, em nome do povo. Você veja que a minha defesa de que ele se dará mal também no Congresso, na Câmara, desculpa, e com base no pacto que eu mencionei, não é? Você veja que nesses momentos de crise dos poderes, né, você tem, em seguida, a tentativa de construção de pactos meramente retóricos, né, que dê conta de atender aos interesses da classe dominante no Congresso, por exemplo. Você teve, o ano passado, eu estava te falando nos bastidores, Cláudio, que no ano passado o Bolsonaro também aloprou, né? Vivia em cima de cavalos, vivia insinuando golpe, e ultrapassando as linhas democráticas. E aí, em seguida, em abril de 2020, teve o chamado Pacto pelo Brasil, um pacto coordenado pelo Dias Toffoli, na figura do Maia, na época, e do Alcolumbre, junto com o Bolsonaro. E esse pacto também estabelecia uma certa harmonia entre os poderes, e para que as grandes reformas, para que o enfrentamento à pandemia fosse possível. Me parece que essa tentativa de construção de um pacto está em jogo, e esse pacto ele vai de encontro ao Silveira. Você não pode permitir que o Silveira fique solto, fazendo o que faz, porque nós temos que garantir as ordens para aprovação de grandes reformas. Então, me parece que é isso, Cláudio. Esses dois elementos que eu queria destacar. O elemento radical da ultradireita e a tentativa de construção de um pacto político para atender essas grandes reformas. Mas, só para finalizar, Cláudio, o que está posto, segundo a minha fala,
não significa que se vai impedir a radicalidade da luta direita. Né? Não significa isso, significa que eles vão atuar nessa toada. Inclusive Bolsonaro, agora ele se encontra aí meio encolhido, né, com a crista baixa, mas o Bolsonaro, assim que necessário, em função de conjuntura, de circunstâncias políticas, ele segue avançando enquanto um presidente anti-institucional. Isso para mim está posto, Cláudio. Muito bem, Odalto. Você traz um elemento fundamental para a reflexão, que é um elemento dado já desde o golpe de 2016, ou como alguns chamam de destituição da Dilma, eu chamo de golpe. Mas o fato é que a ultradireita, a extrema-direita, identifica a podridão do sistema, faz a denúncia desta podridão pela extrema-direita, né, com o objetivo, me parece claro, de implodir essas instituições e instaurar um regime bonapartista. E parece que esse sempre foi o projeto bolsonarista e que ainda está em curso. A questão é como a esquerda se posiciona em defender uma institucionalidade apodrecida em nome da democracia. Eu acho que aí precisa ter uma calibragem muito pente fina para poder se comunicar com a população que identifica essa podridão que a extrema-direita denuncia. Agora, essa é uma tarefa complicada para o nosso campo, mas eu acho que é o que nos resta fazer, porque fazer a denúncia que a extrema-direita faz neste momento e implodir o sistema, não vai sobrar nada para nós outros, né? Ficaremos a ver navios. Eu queria agregar nessa tua reflexão, Dalto, esses decretos presenciais liberando e flexibilizando o porte de arma, comercialização de munição. Muitos avaliam que essa estratégia dos decretos, com este vídeo do Daniel Silveira, que não tem nenhum grau de parentesco com você. É bom que se diga, né? É bom que se diga e deixemos registrado. Alguns alimentam uma hipótese que essas são aquelas movimentações de aproximação sucessivas para um confronto final, para uma virada de mesa. Como é que você vê toda essa situação? O seguinte, Cláudio, eu falei em 2019, em alguns programas que eu participei, que o governo Bolsonaro, assim que foi eleito, né, realizaria um governo de transição, posto que ele atuava e atua ainda, né, dentro do regime político particular. Um regime político, Cláudio, de profunda incapacidade de retomar um padrão de normalidade minimamente aceitável. Temos que entender a flexibilização do comércio de armas e munições, como se levanta, levando em conta a guerra de classes decretada pela burguesia em 2015, com o ajuste fiscal da presidente Dilma. Sem isso, Cláudio, nós não vamos entender o que está posto na atualidade. Então, vejam, que em março de 2016, no seio de já em 2016, né, depois que a Dilma ganhou as eleições, no meio de uma presidente democrática, tivemos a aprovação da lei contra o terrorismo. Essa lei é base sobre a qual o atual governo encontra guarida jurídica para impor um regime de repressão contra os trabalhadores e as massas populares. Em 2015, Cláudio, ao momento atual, o que temos, né, é um aprofundamento dessa guerra de classes. O que está instalado historicamente, assim eu vejo, amigos do canal Resistente, o que está instalado historicamente é a reconfiguração de um padrão de acumulação capitalista, Cláudio. E isso passa inexoravelmente pela alteração do papel do Estado na economia. Então, o decreto não é só uma promessa de campanha que atende à necessidade de sua base eleitoral. É também um modo de garantir a defesa do seu governo por parte de uma militância aguerrida. Estamos a entrar, essa é a minha leitura, Cláudio, estamos a entrar
em uma modalidade do sistema político muito particular, como eu falei lá no início. Uma modalidade, por ser particular, ela é muito perigosa. Veja, um sistema político que simula democrático, ou que simula ser democrático, mas faz uma defesa ele simula ser democrático, ele faz uma defesa intransigente do Estado democrático, base, né, das repúblicas modernas, mas, no fundo, Cláudio, ele opera de um modo profundamente perverso e violento. Eu não me refiro aqui à violência imanente ao Estado burguês, né? Essa a gente já se conhece, sabe como é que ela funciona. Eu me refiro a um tipo de sistema político que aponta para o policiamento como norma, ainda que revestido de normalidade jurídica e democrática. Isso é que eu chamo, Cláudio e amigos do canal Resistente, de governo transitório, ou seja, um governo revestido de instituições democráticas e a funcionar a partir de seus princípios democráticos, mas no cerne desse sistema político, nós temos um conteúdo profundamente antagônico. Essa, para mim, é uma questão que a esquerda não entendeu ainda. Quer dizer, à primeira vista, trata-se tão somente de um decreto inconstitucional que altera profundamente o porte de armas, o comércio, etc., e que fere, em última instância, fere o Estatuto do Desarmamento. É tudo isso, Cláudio, mas é também um indicativo claro, a meu juízo, muito claro, dos caminhos policialescos, ultra-repressivos, é bom que se diga, que está a tomar o Estado político no governo Bolsonaro. Então, ao mesmo tempo, isso não tem a ver com a figura meramente do Bolsonaro. Deixa eu pegar aqui o chat. Isso tem a ver, Cláudio, com um período histórico em que vivemos, em que, para garantir um padrão de acumulação capitalista e para garantir um Estado político dessa natureza e para garantir a guerra de classes decretada pela burguesia, pela classe dominante brasileira em 2015, particularmente, é necessário um governo com essa natureza, com esse corte. Então, o governo Bolsonaro, ele é um governo de transição para um regime dessa ordem. Você veja aqui, Cláudio, que o governo Temer, 2016, 2018, também foi submetido a uma lógica mais ou menos parecida nesse quesito. Ele teve dois processos de impeachment abertos e teve uma perseguição importante da Rede Globo. Não obstante a isso, o governo Temer saiu ileso, manteve os 2 mandatos, aprovou a reforma trabalhista, a reforma da educação, privatizou uma série de estatais também, de modo que já estava em curso essa transitoriedade para um regime muito mais duro. Em geral, Cláudio, a esquerda não observa esse elemento. Em geral, a esquerda entende o governo Bolsonaro enquanto um governo meramente autoritário, um governo obscurantista, um governo negacionista. Ainda que seja tudo isso, ele é, acima de tudo, um governo dessa natureza. Então, quando a esquerda coloca o governo Bolsonaro, ou ela trabalha com a ideia de governo Bolsonaro, um governo autoritário, e um governo que inaugura, portanto, esse obscurantismo, ela diz o seguinte: ela diz que em 2016 tivemos aquilo que você chama de golpe e que impediu o desenvolvimento democrático do país. Isso está claro, está muito claro, na figura do José Dirceu. José Dirceu, eu acompanho os artigos dele, ele diz que nós temos que retomar o fio da história. O que ele quer dizer com isso? O fio da história significa que foi rompido em 2016. Portanto, é preciso retomar o fio da história. E retomar o fio da história é restabelecer o pacto social dos governos democráticos petistas, ou estabelecer o pacto social que tinha como base o petucanismo, governos do PSDB e governos petistas, com base no quê? Com base num projeto de reconstrução de país. Pegar, por exemplo, o Freixo.
o deputado Freixo. Também ele fala de civilização e desastre, barbárie. Não se trata disso exatamente. Quer dizer, não é um antagonismo entre civilização e barbárie, como se a civilização não tivesse no seu cerne, no seu conteúdo, no seu útero, um elemento também de barbárie, um elemento também de desastre. A civilização é essa contradição entre, eu diria, entre o desastre e uma certa normalidade democrática. Faz parte do processo civilizatório burguês. Então, quando eles não trabalham com a ideia de um governo de transição, de um governo que aponta para um sistema político muito mais fechado, policialesco, eles anunciam duas teses. A tese do volta ao passado, Cláudio, e também a tese da impossibilidade de repensar aquele projeto político petista e da esquerda. Quer dizer, quando eles não se colocam como... Quando eles não trabalham com a ideia ou com a tese de um governo dessa ordem, que eu estou aqui modestamente contribuindo com a minha análise, eles negam qualquer tipo de possibilidade de repensar a posição da esquerda, os caminhos da esquerda. Então, não fazem a autocrítica necessária do tempo presente. Trazem a ideia equivocada de que aquele projeto democrático é um projeto ainda possível, viável. O que nós estamos a perceber, Cláudio e amigos do canal Resistente, é que todos os avanços da ultradireita, e os avanços, inclusive, de toda a classe dominante, com suas contrarreformas e a sua reconfiguração estatal, e esse padrão de acumulação capitalista, tudo isso não será possível reverter dentro da lógica democrática. Vejam que o tema da autonomia do Banco Central é expressivo nesse sentido. Porque o Banco Central, ele sempre teve autonomia. Ele tinha uma autonomia política. Se nós pegarmos, inclusive nos governos petistas, tinha autonomia política. As reuniões eram todas definidas pelos grandes banqueiros. Você pega a taxa de juros, era definida pelos grandes banqueiros, a infiltração, né, ou a intervenção do Lula e da Dilma no Banco Central era muito pequena, quando não nula. Então já tinha uma autonomia, precisamente porque os bancos, eles são dono de um tipo de acumulação fictícia que, segundo Marx, lá no século XIX, é a forma mais desenvolvida de capital. O capital movido a juros é a forma mais desenvolvida. E quando ele fala da luta de classes na França, em 47, 48, ele está mostrando no início do livro como atuavam o capital financeiro, que quanto mais crise, quanto mais dívida do Estado, mais ganhavam os banqueiros. Então, os banqueiros, eles atuam nas repúblicas modernas com muita autonomia, com muita liberdade, e os presidentes pouco fazem, dentro dessa lógica democrático-burguesa, pouco fazem para impedir esse avanço do capital financeiro, bancário. E agora, com autonomia jurídica também dos bancos, você tem, portanto, sobre a mesa do próximo presidente, sobre a mesa do que virá em 2022, Cláudio, portanto, sobre os caminhos da esquerda, você tem todo esse pacote de medidas, toda essa reconfiguração da política brasileira, que a esquerda não vai poder alterar dentro da lógica democrática. Esse a meu juízo, é a grande questão, são os grandes limites da esquerda. Quando não compreende o que está posto nesse sentido, ela se enfraquece e não cria um projeto, não pensa num projeto, ou melhor, de superação da situação brasileira. Então, me parece que é isso, Cláudio, que está posto para nós. Eu não lhe ouço, Cláudio. Desculpe, é o meu cachorro aqui que me obriga a fechar o microfone. Então, eu dizia que você apresenta com muita clareza
uma transição de regime que uma parte da esquerda, e eu digo aqui como testemunha, por exemplo, do Breno Altman, que é um pensador ligado ao PT, ele desde sempre identifica, e tem lá algumas vozes ressonantes na mala esquerda do PT, que identifica uma transição de regime em curso a partir de 2016 com o Temer e o Bolsonaro. Transição que você também identificou para um regime autoritário, que é aquilo que muitas pessoas chamam de um regime bonapartista. Então, eu não creio que seja unanimidade na esquerda não identificar esse movimento. Acho que há uma boa parte nela que identifica essa transição que você coloca. A questão é como lidar com ela. Agora, deixa eu te passar já com uma pergunta do Dom Cassafetes, que aí você já engata o comentário e a pergunta que eu vou te ler. Ele diz, pergunta ao professor Dalto, apontar o Bolsonaro, que é um problema, como o nosso maior problema, como a maioria da esquerda vem fazendo, não seria uma crítica regressiva a tudo o que está posto, uma vez que, e aí vem uma tese, Bolsonaro não é um acidente de percurso, e sim um retrato mais acabado da classe dominante brasileira, só que tem filtro. Então, devolvo com essas questões para você. Em nenhum momento, eu considero o Bolsonaro nosso maior problema. Pegamos aqui os vídeos, nossos programas, e eu defendo isso muito claramente e com muita segurança. Não vejo o Bolsonaro como o nosso maior problema. Eu sempre falo e reitero aqui que a esquerda tem dois obstáculos. Os obstáculos externos, e aí eu coloco o obstáculo da nossa, digamos, nosso inimigo, da nossa oposição política, que é a direita, né, e o Bolsonaro, enquanto expressão desse momento atual que está posto, e nós temos obstáculos internos. Eu não tenho nenhuma dúvida que o nosso maior obstáculo são os internos, são os obstáculos que nos impedem de avançar. E os obstáculos que nos impedem de avançar é a natureza da própria esquerda, uma esquerda que não, a meu juízo, espero não estar equivocado, uma esquerda, que não tem uma leitura crítica do que está posto. Uma coisa, Cláudio, é o Breno Altman falar isso, e eu falar isso aqui. Outra coisa são as figuras de esquerda, as lideranças políticas de esquerda, falarem e ter essa concepção. Até onde eu sei, o Breno Altman não tem nenhum tipo de posição dentro do PT, ele é um mero militante. Então, ainda que tenha um canal, né, importante no YouTube, o Opera Mundi, estou de acordo com isso, mas não significa que seja a leitura da esquerda. Você pegar, por exemplo, a Frente Ampla, defendida pelo Freixo, defendida pelo Dino, Rui Costa, Lula, José Dirceu, as figuras de esquerda liberal, você vê que vai ao largo dessa afirmação, né? E também tem outra questão, Cláudio, que uma coisa é você ter esse diagnóstico de governo de transição para um regime duro, policialesco. Outra coisa é você identificar esse governo de transição e ter como saída não um projeto popular democrático como o Breno Altman defende, mas um projeto como eu defendo, em função da minha trajetória, em função da minha atuação dentro da RB, de um projeto revolucionário, com base numa transição a um novo tipo de regime. Então, ter a leitura da conjuntura é uma coisa, a proposição para superar a conjuntura também é outra. Então, eu queria deixar claro aqui que eu não considero o Bolsonaro o nosso maior problema. É um problema, obviamente que sim, sempre será um problema, o que faz a direita, as suas articulações, né, enquanto representante da coesão burguesa, mas eu considero o Bolsonaro uma figura que se insere dentro do que nós chamamos de coesão burguesa, do projeto da coesão burguesa, que tem a sua primeira expressão já no Pacto de Classes em 94, mas o Bolsonaro é precisamente, aí a questão que eu busquei lá em Florestan Fernandes, Cláudio, o Bolsonaro é precisamente, aí talvez a minha diferença com
outros analistas, sociólogos, enfim, é que ele é precisamente o representante do pacto pelo alto, que não é mais um pacto social. Quer dizer, quando a burguesia, a classe dominante brasileira, decreta uma guerra de classes, que se expressa na reconfiguração do Estado a partir de 2015, com todas as contra-reformas e privatizações de toda a natureza, com base nisso que eu falei de um novo padrão de acumulação, ela define um pacto pelo alto, que é a guerra contra os trabalhadores. O pacto pelo alto, segundo Florestan Fernandes, é um momento político em que a classe dominante, por não encontrar mais condições de manter um pacto de toda a natureza social, ou em função de garantir a sua forma de reprodução, ela faz um pacto entre as frações do capital. E o Bolsonaro é, por natureza, essa figura que representa esse momento político da vida brasileira. Por isso que ele conta com a coesão burguesa, e ele tem uma natureza política também que nós temos que destacar em outro programa, Cláudio, que é o fato dele ser que, em função do seu autoritarismo, da sua forma de atuar, do seu modo grotesco, e em função dessa miséria que assola a esquerda brasileira, ele consegue trabalhar muito bem essa crise do sistema político. Você vê que ele está sempre jogando casca de banana, e a esquerda sempre está pisando e escorregando. Então, me parece isso. Eu queria deixar claro aqui para o nosso ouvinte que perguntou que, de nenhuma maneira, eu defendo aqui o Bolsonaro como nosso maior problema. Ele é apenas expressão da crise política, social, que está colocado no Brasil. Muito bom. Eu, ao ler a pergunta do Dom Cassafetes, não fiquei com a sensação de que ele estaria supondo que você defendia a tese de que o Bolsonaro era o nosso maior problema. Me pareceu que ele foi na linha mais de como uma parte das oposições, tanto de esquerda quanto aquela dita oposição de direita cheirosa, enxergam como sendo o maior problema. Mas, enfim, acho que você se posicionou muito bem, ficou muito clara qual é a tua posição, que é bastante consequente e muito bem fundamentada. Bom, eu gostaria, Odalto, nós nos aproximamos já de 40 minutos, de entrarmos no último terço da live, que é falar sobre a América Latina, especialmente a eleição no Equador, onde nós temos aí uma definição do segundo turno, né? Me parece que o banqueiro está conseguindo sobressair a oposição do indígena Pérez, né? O Lasso é o banqueiro, o Pérez é o candidato indígena, que estavam em disputa ainda em recontagem de votos para ver quem iria para o segundo turno com o André Arauz, que teve 32,72% dos votos. Conselho Nacional do Equador, que faz aí a contagem dos votos, parece que já está indicando o banqueiro o banqueiro Lasso, né, como sendo candidato ao segundo turno, e o Pérez está pedindo recontagem, está se manifestando contrário a essa decisão, está fazendo lá o que é possível para recontar alguns votos e ver se ainda protela por mais algum tempo essa contagem de votos. Mas, enfim, como é que você vê o quadro político eleitoral no Equador diante disso? Veja, a gente vê aqui, Cláudio, que o Dom Cassavetes acaba de afirmar que é isso mesmo, né? Que ele tá de acordo com o que eu falei ainda há pouco. Então, só para esclarecer o que ele havia perguntado, e a defesa que eu faço aqui ao longo desses, sei lá, 12, 15 programas que nós já fizemos em 2020 e agora em 2021. Eu sempre estou atuando nessa lógica, só para ficar claro. Mas em relação ao Equador, Cláudio, há um fenômeno que eu identifico como um fenômeno latino-americano, que é essa crise do sistema político, né? Então, isso está posto no Equador também.
E nós temos que, a meu juízo, né, temos que entender a crise do Equador e a eleição agora que está posta, olhando em perspectiva, né, do governo do Rafael Correa até a atual conjuntura eleitoral com o segundo turno entre o André Pérez, que é o candidato do Rafael Correa, e o Guilherme Lasso, parece que é o que vai para o segundo turno. Então, o Moreno, Cláudio, ele terminará agora o mandato dele, esse ano, com um índice de popularidade muito baixo. Mas veja que o Lenín Moreno é o sucessor de Rafael Correa, que rompeu com ele logo em seguida que foi eleito. E o regime do Lenín Moreno é um regime que tinha como base a implementação de uma Constituição de um Estado plurinacional. Então, com base, inclusive, no reconhecimento indígena. Então, você tem um cenário bem complicado de sucessivos governos, uns muito próximos dos outros, mas que, ao longo da sua trajetória, vão perdendo legitimidade popular. Então, veja que o Moreno, ele era... Quer falar, Cláudio? Não, eu só estou colocando aqui uma observação do Wagner Campanella, mas que remetia à tua fala anterior. Desculpe, não quero te interromper, não. Tá, eu posso depois recuperar a fala, se der tempo, do Campanello, e a gente, se der tempo, a gente faz isso. Então, okay. Veja, o que eu queria chamar a atenção é que há esse elemento na vida política equatoriana, que é esses sucessivos governos muito parecidos, e que os governos, no caso do Lenín Moreno, e esse agora que virá, do André Lopes, né? Araújo, desculpa, ou do Guilherme Lasso, serão governos que dar-se-ão a partir dos chamados governos progressistas, lá instaurado no início do século XXI. Então, na eleição atual, temos o seguinte cenário, para a gente poder tentar responder outra pergunta, Cláudio. A força do movimento indígena, que me parece que não vai para o segundo turno, mas é uma força de quase 20%, na figura do Iaco Pérez, a volta do candidato do Rafael Correa, durante o período do Lenín Moreno, teve muitos problemas, e veja, o candidato banqueiro, Guilherme Lasso, que na eleição passada foi para o segundo turno com o Lenín Moreno, e foi apoiado pelo Iaco Pérez. Então, a figura do Iaco Pérez, eu queria fazer um comentário, e também do André Araújo. O André Araújo é o candidato, como eu falei, do Rafael Correa, e o lema dele, Cláudio, e amigos do canal Resistente, é recuperar o futuro. Um futuro vivido já no passado. Então, ele traz aquilo que o lulismo aqui, ou que o Lula aqui gostaria de implementar no Brasil, quer dizer, a recapitulação do sistema político. Já o Iaco Pérez, ele deu uma entrevista na Folha de São Paulo, antes das eleições, portanto, dia 6 ou dia 5, na Folha de São Paulo, ele fez uma afirmação que me chamou a atenção, Cláudio. Ele disse que ele é um candidato de esquerda, mas ele não é comunista. E disse mais, disse que ele vai defender a propriedade privada e a propriedade comunitária. E fez muitas críticas a isso. Isso me chamou a atenção, Cláudio, porque me parece aqui, meu caro, que é um problema, quando eu falei de fenômeno latino-americano, há um problema dessa natureza, que é a identificação da esquerda como uma esquerda não comunista. Quer dizer, a identificação de uma forma de atuar politicamente que nega a superação do capitalismo. Esse é um problema da esquerda muito grave. Quando a esquerda não se coloca como uma esquerda revolucionária, que propõe a superação do que está posto, ela acaba atuando dentro da ordem. E o Iaco Pérez deixou isso muito claro. Não sou de esquerda, mas não sou comunista. Eu diria que a esquerda tem que se identificar enquanto uma esquerda comunista, enquanto um projeto de superação da sociedade capitalista. Sem essa dimensão da emancipação política e da emancipação humana, sem esse elemento, portanto, da construção de uma sociedade de novo tipo, ela acaba caindo nas artimanhas, né? Ou caindo
nas lutas políticas meramente liberais. E o Iaco Pérez, eu acompanhei a semana inteira essa repercussão, né, da recontagem de votos. Está muito claro, pelo menos até o momento, pode ser que tenha alterações, que se formará um bloco, Cláudio, um bloco em torno do Guilherme Lasso. O Guilherme Lasso, inclusive, já disse que não vê nenhum problema em assumir as pautas do social-democrata, que é o nosso Javier Hervas, nosso não, né? Lá do Equador, meu não é nada, do Javier Hervas, que foi o quarto colocado, com quase 19%, e também não vê problemas, o banqueiro falando isso, não vê problema de assumir as pautas identitárias, as pautas dos indígenas, e que faria um governo dessa natureza. O Iaco Pérez também já atua nesse sentido, já apoiou ele em 2017 e não vê nenhum problema em apoiá-lo agora. O que está posto no cenário eleitoral equatoriano, portanto, é a rejeição do Andrés Pérez, uma rejeição profunda, inclusive ao candidato Rafael Correa. É verdade que nós tivemos, Cláudio, 80% dos votantes nessa última eleição. Tivemos uma abstenção muito pequena. Mas isso não significa que lá no Equador também não ocorra uma rejeição muito grande a todo o sistema político equatoriano. Me parece que a eleição equatoriana encaminhará para isso, Cláudio, um bloco em torno do Guilherme Lasso, com o Iaco Pérez e o Javier Hervas, e o isolamento do Andrés Pérez, do candidato do Rafael Correa. É o que está posto. O Lenín Moreno teve o seu candidato com quase 2% de votação, muito baixo, ele sai muito mal da presidência, então isso está posto. Mas a essência que eu queria destacar aqui para os ouvintes e para a gente discutir, Cláudio, é que, não obstante a tudo isso, eu percebo uma incapacidade imensa, né, do sistema político equatoriano, lá como aqui, de reconstituir um padrão de uma democracia, um padrão de um modo de vida, um padrão de fazer política, de atuar por dentro da República, como seguramente foi aí no período do Rafael Correa. Então, a esquerda equatoriana, também, como a brasileira, patina nesse terreno. Não se coloca como uma esquerda revolucionária, nem Iaco Pérez, nem o Partido Socialista, o Partido Comunista Equatoriano. Então, vive atuando dentro dessa crise do sistema político. Me parece que o que está posto lá é isso, Cláudio. Muito bem, Dalto. Andrés Arauz, né, é o nome do candidato que teve 32,7%. E pela leitura do quadro que você viu... Eu falei Pérez, né? Desculpa. Iaco Pérez é que induz a gente a falar. Pérez, desculpa a confusão que eu fiz aqui. Não, mas acho que todos entenderam perfeitamente. A tua visão é que o Guilherme Lasso, então, num segundo turno, terá maiores possibilidades de fazer as composições, tanto com o Iaco Pérez, quanto com esse Rafael Hervas também, que ficou em quarto lugar, próximo de 19%, é isso que você informou? Isso, 16%, Cláudio. Tá. 16%. O Iaco Pérez com 19,38% e o Guilherme Lasso com 19,85%, 83%. Tem que ver como é que ficou isso agora, né? Mas estava assim. Cláudio, essa minha leitura é em função do que ocorreu nos últimos 3, 4 dias. Eu ouvindo a entrevista do Guilherme Lasso, ouvindo a entrevista do Iaco Pérez, bem como do Javier Hervas, me ficou claro isso nessa articulação. E também levando em conta, eu termino aqui, Cláudio, levando em conta que o próprio Iaco Pérez fez parte da composição na eleição passada com o Guilherme Lasso. Nós não podemos esquecer que o Guilherme Lasso concorreu às eleições passadas e foi para o segundo turno com o Lenín Moreno. Então, se formou essa articulação com os indígenas. Lembrando que o Iaco Pérez, ele é
a parte indígena da CONAE mais à direita. É um candidato que, inclusive, é muito articulado com o imperialismo dos Estados Unidos, participa do movimento indígena que recebe dinheiro de grandes corporações dos Estados Unidos, é alguém alinhado com os Estados Unidos, e que atua dentro dessa nova lógica de movimentos sociais, de políticas financiadas por grandes grupos, e que pretende dar um ar mais democrático para o sistema político. Ele não é, e ele disse isso várias vezes, o nosso ouvinte pode observar isso nos canais de YouTube, nos canais equatorianos, ele fala com todas as letras que ele não é um cara, ele é de esquerda, mas ser de esquerda é de ser uma vanguarda de esquerda, não é ser comunista. Isso nós temos que olhar com bastante cuidado, porque quando alguém se nega, né, a ser comunista, não cheira bem. Muito bem, Eudalto, já estamos com 50 minutos de live. A minha conexão deu uma caída aqui, não sei se vocês perceberam. Que sim, bom sim. Que eu voltei. O Márcio Barcelo Corrêa diz, primeiro, considerando aqui anterior o comentário do Wagner, Andrés Arauz garantiu quase 33% dos votos no primeiro turno da eleição, em 7 de fevereiro, eleição no Equador. Mas ficou aquém dos 40% necessários para vencer imediatamente. O Equador tem essa regra, né, que se ganha no primeiro turno com 40%, desde que seja 10% de distância do segundo turno. Isso. Não foi o que ocorreu, e por isso teremos segundo turno em 11 de abril, e até lá muita água vai correr nessa ponte. Nós iremos acompanhar isso, a evolução desse quadro, com as reflexões sempre muito pertinentes e lúcidas aqui do nosso amigo Dalto Silveira. Dalto, eu vou deixar essas questões colocadas aqui pelo Wagner Campanello para a gente responder eventualmente já na nossa próxima live. Ótimo. Em cima da hora, a minha conexão está dando sinais que vai micar a qualquer momento. Então, quero agradecer muitíssimo. Tu estás travando, Cláudio. A minha conexão tá muito ruim. Eu quero agradecer a tua participação, quero agradecer a todos que nos acompanharam até aqui, todos ainda que irão nos acompanhar, pedir joinha no nosso vídeo, compartilhamento, inscrições no canal Resistentes, para aqueles que pudessem se tornar membros, basta clicar ao lado do botão inscrever-se. Tudo isso fortalece aqui o trabalho da mídia independente do canal Resistentes. Dalton, muitíssimo obrigado. Até a 15 dias, quando voltaremos aqui de novo. Quarta-feira que vem, Nildo Orix aqui com todos nós. Passo para você fazer suas saudações finais, por favor. Sim, eu só queria fazer um comentário, Cláudio, que o Dom Cassavetes aqui recupera. Eu falei em programas passados que o Lula também disse que não era comunista, que não necessitava ser comunista porque a nossa Constituição já era comunista. Quando eu falo do Yacu Pérez, e é um fenômeno latino-americano, eu faço essa conexão com o Brasil. E os nossos líderes de esquerda, ou supostamente de esquerda, negam ser comunista. O Lula negou ser comunista, o Yacu Pérez disse agora também. E o Dom Cassavetes agora recupera essa fala do Lula, que basta ser cristão, não comunista. Então, agradeço, Cláudio, mais uma vez, a participação do teu programa, aos nossos ouvintes, aqueles que participaram ativamente do canal. Um grande abraço a você, a todos, e nos vemos, né, Cláudio, daqui a 15 dias. Está desligado o microfone, Cláudio. Ei, microfone meu. Eu acho que, Odalto, a esquerda, se não se apresenta como superação do atual sistema em completa crise, mais uma do capital, não perde um pouco a função de ser esquerda, e aí tornamos uma discussão dentro do liberalismo, quem é mais ou menos a favor de reformas, dentro de um sistema que precisa ser superado. Mas essa é a discussão que nós vamos levar aqui ao longo do canal Resistentes e todos os nossos encontros. Um abraço a todos, um abraço, Dalto. Convoco aqui vocês para acompanhar a nossa programação amanhã, no Diálogo de 20 Minutos. Vamos receber o Daniel França, que vai falar sobre tecnologia, um menino que é professor de uma universidade na Dinamarca e que sempre traz boas reflexões aqui no Diálogo de 20 Minutos. Convido todos vocês, Daniel França, amanhã às 10 horas.
Um abraço, deixa eu me despedir rapidinho, antes que minha conexão caia. Valeu, pessoal, até a próxima. Vamos em frente.